Olá, Boa boa noite! noite! Bom, sejam muito bem-vindos a mais esse direto, mais esse ao vivo, né? Hoje com Anderson Paixão. A gente vai esperar ele chegar, se conectar aqui com a gente. Mas enquanto isso, a gente vai esperando com que as pessoas vão entrando, vão logando, né? Essa é mais uma das séries de Mundiadeiros Entrevista, né? Ah lá, já se apresentou por aí. Oi, Anderson, como você tá? Tudo mais? Esta é a nossa segunda entrevista em português. Já fizemos a nossa segunda em espanhol a semana passada, a semana Uhum. anterior. O convidado de hoje foi uma pessoa que trabalhou conosco também. Eu não sei se trabalhou com você, mas Sim, trabalhou sim. comigo. Trabalhei com ele umas duas vezes já também. Então, ele vai nos explicar um pouco da sua experiência também no barco. Vamos perguntar algumas coisinhas para ele. Quando ele quiser entrar na entrevista, vamos começar então. Boa noite. Aê, boa noite! Oi, boa noite. Como Como Quase tu você tá? madrugada está? aí já, né? É, É, Tudo aqui bem, são meia-noite. Onde tudo você está bem. agora? Tô no Ceará, Pacatuba, minha casa. Ah, Casa, voltou. Legal, casa. legal, legal. Casa, A gente, casa. a gente pergunta porque Anderson é como a gente, cada hora tá num lugar diferente, sempre viajando, sempre conhecendo um lugar novo. Aí nunca sabe Justamente, aonde ele está. justamente. E vocês, tudo bem? Tudo Tudo ótimo, bem? cara. Tudo ótimo por aqui também, com esse projeto novo de Mundiadeiros, seguindo em frente. E é muito legal quando você consegue tocar uma coisa sua, né? Uhum, com certeza. Bom, vamos Sem dúvida. começar. Primeira Vamos. coisa, antes de tudo, quem é Anderson Paixão e o que você faz? Ixi. Anderson Paixão, sou aqui de Pacatuba, Ceará, tenho 30, acho que eu tenho 32 anos. Eu acho que eu sou mais jovem, não sei. Sou de formação, sou jornalista, diploma. Exerci Uhum. pouco a função mesmo de jornalista em si e me dediquei mais à fotografia. Desde o começo, Legal. desde a faculdade, meu gancho foi mais para fotografia. Então, hoje em dia, eu trabalho como fotógrafo, aqui em terra, de lanças também, e no navio também. Ah, maravilha. Legal, legal. Nós já trabalhamos juntos, tanto eu contigo, você com Mireia, então acabamos nos conhecendo também embarcados, né? E uma pergunta muito peculiar é: Felipe, tá e estamos perdendo pronto. o Anderson. Ah, vamos esperar um pouquinho, ver se ele retorna. Aí, voltou, voltou, voltou. Fez alguma pergunta que ficou travado. Não, sem problema. Vamos lá. Como surgiu a vontade de viajar? Como que foi isso? Então, eu trabalhava, eu já estava na faculdade, e trabalhava numa empresa, nada a ver com o que era minha faculdade. Eu trabalhava no call center, Aham. gostava do meu trabalho. Muita gente reclamava, mas eu até. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha essa ideia de viajar e tudo, mas eu não imaginava que eu ia viajar tanto. Então, assim, na faculdade de jornalismo, eu encontrei dois colegas da faculdade que embarcaram. E Olha. eles falavam assim, caralho, um dia eu tava bêbado na Espanha, outro dia eu tava bêbado lá na Croácia. Eu falei, como assim? Que trabalho é esse? Aí eles começaram a rir, aí me explicaram dessa vida, né, de navios de cruzeiro, e disse que aqui em Fortaleza tinha uma agência que recrutava. Aí Uhum. no outro dia eu me candidatei, passei e tô aqui até hoje. Boa! Legal! E vamos lá, então. Como foi esse início da carreira? Como é que foi tudo isso? Como aconteceu? Então, no meu primeiro contrato, eu trabalhei na MSC. Uhum. Não tinha nada Ah, a ver com a área de trabalho. Eu não era fotógrafo lá. Eu trabalhava no buffet. Primeiro Olha! contrato. ah, Há 10 anos atrás. Então, Ux! assim, eu tranquei a faculdade,
fui ter essa experiência de viajar, de conhecer o mundo e também praticar um pouco do inglês, que eu fazia o curso aqui, né, em terra, Uhum. e fui. Só que eu não gostei, na verdade. Eu passei, aguentei muito e pedi para vir embora, pedi sign-off, Uhum. voltei para a faculdade, voltei a estudar e tal, comecei a estagiar na área, assessoria de comunicação, fazendo foto também. E aí um amigo meu que trabalhou comigo na MSC falou, cara, eu tô numa companhia aqui, que é a Ibero, e eu lembro que tu trabalhava, que tu gosta de fotografia, que tu tinha uma câmera lá naquela época, estudava. Tu não quer embarcar como fotógrafo, não? Aí eu falei, como assim, como fotógrafo? Como naquela época a gente trabalhava tão fechado, que era cru, né? Que não era Uhum. staff, eu nem imaginava que tinha esse mundo de foto, de nada. Era um trabalho tão... Trabalhava tanto, não tinha tempo para nada, ficava só dentro do navio. Aí eu falei, cara, pode ser. Aí eu preparei meu currículo. Olha aí, eu preparei meu currículo e mandei para ele. O chefe estava embarcado. Olha! E era concessionária, não era própria da Ibero. Era uma concessionária igual a que a gente trabalha hoje. Uhum. Uhum. E eu recebi dizendo que eu tinha sido aprovado, sem ter feito entrevista nem nada. Olha só! Então, assim, mandou pra ele levou o seu Mandei, currículo como me indicação. foi. Aí o cara pegou minhas experiências e tudo e falou, tá bom, em uma semana ele vai embarcar. Aí o quê? Olha! Eu já tinha os cursos, já tinha tudo. E tava justamente começando a temporada brasileira. Olha Eu só! embarquei no primeiro porto, foi no primeiro porto depois que chegou, Uhum. e fiz meu primeiro contrato nessa companhia, eu fiz 11 meses de contrato. Nossa! E 11 como meses. foi isso? Como você aguentou tanto tempo? Então, lá era bem tranquilo. Uhum. O trabalho era bem tranquilo. Trabalhava muito, mais do que na Puma Tour, sem dúvida. Mas era legal, era prazeroso. Quem trabalhou na Ibero sabe o quanto que era uma companhia boa para tripulante, todo mundo gostava mesmo. Era uma família. Então, como o meu chefe me prometeu um navio canadense que ia fazer Cuba, Jamaica, aí eu fiquei interessado. Não, tá bom, se você me der esse navio, eu faço 11 meses, não tem problema. Olha só! Tiro 2 meses de férias e vou. Aí, beleza, fiz 11 meses, voltei para casa e ele não me deu esse navio. Putz. Eu voltei para um outro navio, também da companhia, mas que fazia temporada brasileira. Uhum. De novo, outra temporada brasileira. Mas era só com argentinos. Na verdade, Olha! o embarque era em Buenos Aires e fazia a rota aqui do Brasil. E de lá fui de trans para uma empresa inglesa, muito legal, Thompson. Trabalhei um mês e fui de transfer de novo para uma empresa grega, Olha só! que só tinha grego e turco, não falava nada, era só com a calculadora, mostrando os preços. De vez em quando embarcava um passageiro estrangeiro, inglês, espanhol, português, brasileiro às vezes, e aí eu me virava mais, né? Mas o resto era só Sim. calculadora. E quais foram as diferenças, assim, de cada uma dessas companhias com o tipo de trabalho que você teve? Por exemplo, desde o princípio, lá trabalhando como crew e depois trabalhando como staff. Como é que foi isso? Ah, muito diferente, né? Cru lá eu trabalhava, a gente entrava às 5 horas da manhã, a gente já tinha que estar lá no buffet, preparando o café da manhã para às 6h30, 7 horas abrir. Uhum. E terminava 10 horas o café, já tinha que limpar, para 10h30 já ser servido o coffee break, depois limpar para ser servido já o almoço. Nossa! Depois limpava para ser servido o tea time, e era assim, não tinha tempo livre para
para sair. Era um seguido do outro, né? Tipo, uma entrada seguida da outra sem parar. Era 20 minutos, meia hora para comer, para fazer alguma coisa assim, pra, assim, conhecer nada. O único canto que a gente dava tempo para descer mesmo era no dia do embarque, que a hora do café da manhã para o almoço era muito, 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 tipo, tinha 2 horas. Nossa, pra sair. não é nada. Então a gente saía, ia comer alguma coisa e voltava. Aí depois, beleza. Isso é aviso de cru, né? Aham. Sim. Muito. Nem pro Crubá eu ia. Difícil mesmo ir pro Crubá. Porque a gente trabalhava das 5 às 7 da noite. Com breaks de meia hora, 20 minutos. Então, chegava cansado. Só era tempo de dormir. Dormir e acordar de novo, né? Total. E Aí, quais eram as opções de trabalho? Por exemplo, depois você acabou saindo de trabalhar na Costa não, na MSC, né? MSC. E foi para outras companhias como fotógrafo. O que mudou, assim, em geral? O que mudou? Totalmente, né? Primeiramente, eu já passei de cru para staff. Já é uma grande diferença. Antes eu dividia a cabine, mas você tinha que limpar a cabine, você tinha que deixar organizada, porque tinha inspeção. E lá a inspeção era de verdade mesmo. O cara, que é o capitão Darme, que a gente chama, ele passava e passava assim a mão, se tivesse pó, você levava o warning, tinha que estar limpa as cabines. Olha! E já quando para staff, já tem as nossas cabines, com limpeza. Já tem o cabinista, tem a pessoa responsável para limpar. Justamente. As cabines são maiores. Então, essa já é uma grande diferença. Tem a questão também do staff mess e do crew mess também, que realmente é muito diferente por causa da comida mesmo. Apesar que no final, às vezes, é igual o gosto, mas acho que a forma de apresentação da comida, Sim. a forma de como é organizada, acaba sendo... Parece ser melhor, né? Mas é tudo igual. Mas me deixa te perguntar uma coisa. No seu princípio, quando você começou a trabalhar em barco, você teve algum tipo de medo? Você tinha viajado antes de ir a trabalhar em barcos de cruzeiro? Não. Nunca tinha viajado, nunca tinha voado de avião. Inclusive, uma curiosidade é que no meu primeiro embarque, eu embarquei em Fortaleza. Eu embarquei praticamente do lado da minha cidade, fui de carro, meia hora, 40 minutos. Tá lá, então foi fácil. Foi bem mais prático, né? Não teve ansiedade de pegar avião. Na verdade, o avião que eu peguei foi na volta, né? De Roma para o Brasil. Aí, quando a gente fazia muita rota de Buenos Aires, de Montevidéu, e dependendo da época, balança muito. E eu tinha verdade. Balança até hoje bastante. Eu tenho medo, na verdade. Eu tenho medo. Mas você tem medo do barco em si ou daquilo que era diferente para você naquele momento? Não tinha medo do barco. Eu só tenho medo quando balança muito. Mas daí eu penso e durmo e pronto, já. Acaba o problema, né? Já acabou o problema. Ou então vai pro Crubá, né? Vai pro Crubá tomar cerveja e já era. E uma coisa muito importante, você como fotógrafo profissional, qual é a diferença de trabalhar embarcado e trabalhar em terra? Muita diferença, viu? Por exemplo, em terra, trabalho de fotógrafo. Você vai cobrir um evento, por exemplo, o evento é às 7 da noite, você combina o horário que você vai começar, tipo das 7 às 9, são 2 horas de trabalho. Você faz seu trabalho, depois vai para casa, passa as fotos, edita e tem um prazo para você entregar e tudo tal. Lá no navio é diferente, é tudo imediato, é tudo muito rápido. Primeiro que você já chega, o primeiro dia do embarque, que é um dos dias mais pesados de se trabalhar, porque
leva horas e horas o embarque, aí depois já tem que ter outra pessoa preparada para recolher os cartões de memória, para editar, Ux. E tem que aí estar tudo no mesmo dia, né? tudo no mesmo dia, aí a pessoa já está editando. Às vezes, quando você termina o embarque, às vezes você chega na cabine para tentar descansar, mas já tem o trio, Hum. É aí verdade. Bom, para quem não depois do sabe o que é trio, um drill, né? É um simulado de emergência onde todos os tripulantes estão envolvidos, né? E para quem embarca como passageiro tem que participar. Então, nós como tripulantes temos que instruí-los em um caso de emergência. Para isso serve o drill, né? Assim, o continue. trio. E praticamente, depois do drill, depois do simulado de emergência, a galeria de fotos já para estar aberta. Então, quem estava editando, ou então quem estava descansando, depende muito da rotação, Sim. já tem que abrir a galeria. Vale lembrar que o que era a galeria antes e o que é a galeria agora. Quando eu É comecei, verdade. todas as fotos eram impressas. Então Ah. demorava muito mais, porque tinha que editar e imprimir as fotos e depois colocar no display. Agora não, você edita e coloca no sistema digital que o passageiro vai lá e escolhe a foto. E isso não terminou ainda. O dia só termina meia-noite. Meia-noite, quando não tem que editar as fotos. Por exemplo, porque na outra companhia que eu trabalhava, até na Pumantu também, a gente entrava no restaurante na mesma noite que do embarque. Então, Sim. na mesma noite, tinha que todo mundo ir para o restaurante, tirar foto, editar, para no outro dia as fotos já estar no sistema ou impressas. E Sim, também, verdade. às vezes, ficar de madrugada editando as fotos para que no outro dia tivesse tudo lá. Olha Então, só. assim, quando você não trabalha terra, você sabe que vai trabalhar 2, 3 horas, a bordo de embarque é 12 horas, 14 horas. Você acha que o trabalho no barco é mais duro que trabalhar em terra? Com certeza. É mais cansativo, certeza, é mais cansativo, porque você, além dos trabalhos normais, que você já sabe, fotografia, edição, você Uhum, também tem que trabalhar com as vendas das fotos, né? uhum. E você está ali direto com os hóspedes, passageiros na galeria, tem que saber atender, tem que saber vender, É tem verdade. hóspede, tem hóspede que tenta tirar foto da foto, que tenta roubar foto, então você tem que ficar também atento nisso. Então É acaba verdade. que é um estresse a mais, mas em Uhum. compensação, quando você está livre, você pode sair, conhecer os lugares, Isso é ganhar em que ia dólar. perguntar. Depois de tudo isso, vale a pena? Você acha que vale a pena? Depois de tudo isso, eu acho que vale a pena. Né? Tanto que eu tô até hoje, né? É verdade. 10 anos, né? Então, assim, no final, 10 anos. Mas eu fazia, voltava para cá, ficava um ano, voltava, ficava 6 meses Ah, para terminar a faculdade, porque eu tranquei a faculdade para poder No meio do embarcar. caminho, né? Então eu fazia faculdade, voltava, então no final dava tudo certo. E que bom. Me formei E, finalmente. e quais foram as suas maiores dificuldades? A minha dificuldade no começo era a questão do idioma, Uhum. sem dúvida alguma. Porque, primeiro, que as coisas do navio todas são em inglês, né? uhum. Sim. No caso, você tem que saber o inglês para poder fazer os cursos, treinamentos e tal. E também alguns passageiros também que falam inglês. Eu sabia básico do básico. What's your name? Hello. Então foi muito difícil a questão do idioma e a questão também das culturas, né?
muita gente de países diferentes, culturas diferentes, que você tem que se adaptar. Por exemplo, nos meus contratos de fotógrafo na Ibero, quase todos os fotógrafos eram da Indonésia, Hum, de Honduras. Então, assim, ficava nessa. Eles não sabiam falar português nem espanhol. O inglês também pouco, a gente também não sabia falar inglês. Tipo, era mímica, fica calculadora, difícil a comunicação, né? justamente. Mas depois vai acostumando, né? Tô aqui, eu não sabia nada de espanhol. Aprendi no meu primeiro contrato. Não, no meu segundo contrato. Uhum. E agora já. E outra, eu fui para um navio francês. Me transferiram uma vez para um navio francês. Eu não falava nada. Nada. Aí eu chegava na galeria de foto, eles começavam a falar e eu falava assim, ó, oui, 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 oui. E com a calculadora do lado, que era a minha amiga. Mas depois, no final do contrato, eu já arranhava lá no francês. Eu dava para vender as fotos. Acho que talvez esse seja um dos maiores benefícios, né? Ter o contato realmente com outros idiomas, com outras pessoas, com outras culturas e tá, por fim, inserido ali e acabar Justamente. absorvendo tudo isso, nem que seja por osmose, né? Justamente. O italiano eu aprendi um pouquinho no meu primeiro contrato. O francês também um pouquinho. Me viro para vender foto. Para comer alguma coisa na França, porque Dá pra se eles virar, né? realmente só falam francês, é muito difícil. É verdade, é verdade. E inglês, português, espanhol, tá bem, dá pra. Poxa, bacana. E falando de toda essa sua experiência, mais de 10 anos já, né, na área, Nossa, tô velho. lembrando que acabou começando de baixo, né? E hoje você é manager, né? É um supervisor Isso, de toda a área. Como que é isso pra você? justamente. Agora a minha função ou era, não sei, photomanager, que é o gerente da fotografia. Agora vamos relembrar lá de baixo, quando eu era do buffet, de cru, aí depois passar para ser staff, que já é um cargo melhor. E agora já está como gerente de fotografia, toda a diferença. Apesar de ter mais responsabilidades, né? Uhum. Porque agora não sou eu por mim, eu tenho os meus fotógrafos, que são os meus filhos, né, Mireia? Que são meus filhos, que você tem que cuidar, tem que dar carão, tem que ensinar. E Sim. mais as responsabilidades mesmo do trabalho, de ter que ir para as reuniões com o diretor de hotel, com o capitão, depois do drill. Todas essas postos do ofício, né? Mas é uma função bem gratificante, porque eu gosto de ensinar também e aprender, porque na verdade eu aprendo muito também com os Quando a fotógrafos. gente ensina, a gente acaba também absorvendo muito, né? Acaba aprendendo muito. Totalmente. Então, tem muita diferença, sem dúvida, tanto desde quando eu comecei lá no buffet, depois para fotógrafo e para manager. Mas é bom. Vale a pena. Boa. Com toda a sua experiência, porque, claro, você já teve experiências de um trabalho de outro, com um bar, com um outro. Tem você algumas dicas para dizer a pessoas que possivelmente estão pensando nessa opção de trabalhar viajando ou em barco de cruzeiro? O que eu sempre digo para essas pessoas que vai. Eu não gosto muito de dizer como funciona, eu gosto de dizer que vá, porque você tem que viver essa experiência. É verdade. Eu vivi toda essa experiência desde o começo até agora e não me arrependo de jeito nenhum. Sofri muito no começo. Em todos os contratos, na verdade, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha, É né? verdade. Sempre tem alguma coisa. Alguma coisa de departamento mesmo, alguma coisa com chefes maiores, alguma coisa assim, mas
no mais, tudo tranquilo. Você diria que isso fez você crescer como pessoa também? Totalmente. Com certeza. Desde o começo, quando eu trabalhava no call center mesmo, que eu trabalhava no atendimento, né? Uhum. Falando com o cliente, tal, 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 eu sempre quis subir de cargo. Então, na primeira oportunidade, eu subi de cargo, depois subi de novo, até que chegou num patamar que não dava mais para eu subir, porque eu já queria trabalhar na minha área de jornalista. Ou então surgiu a oportunidade para eu embarcar, que não era Uhum. na minha área, mas eu ia estar conhecendo países que, na verdade, a gente só via do navio. Então, o meu sobrinho aí. Você. Sim. Sinto. Você tem alguma coisa que você gostaria que alguém tivesse dito para você antes de embarcar ou de sair da sua casa, dizer, vamos embora, por exemplo? Olha, eu estava até pensando nisso, mas não. Como Acho que não foi tinha. bom. Como foi bom, assim. Como eu falei, toda a experiência é válida. Então, que mesmo essa experiência que eu não gostei do meu primeiro contrato, que não tinha nada a ver Uhum. na minha área, que eu não tinha tempo para sair, para conhecer os países bem, como eu sei agora, que trabalhava muito, ganhava muito pouco, porque na época o dólar era 1,65. Nossa, olha a diferença. Então, no final, quando ganhava em dólar naquela época, a gente Uhum. ganhando dólar, era praticamente um pouquinho mais. Então, acabava que não valia muito a pena. Mas eu, sinceramente, ou uma coisa que eu acho que vale a pena é se dedicar no idioma antes de saber um pouquinho do inglês, um Ah, pouquinho de outro sim. Nem que idioma, seja o básico, assim, né? nem que seja o Isso sim básico, é importante. para não chegar lá e ficar sem entender nada. Porque praticamente isso. Você chega para fazer o treinamento, o primeiro dia, o capitão oficial lá falando inglês, atrai você. Sem entender nada. Eu lembro que, nossa senhora, você entendeu? Sim, entendi. Yes. Não entendeu nada. É uma Aí eu acho experiência que você ainda quer continuar? navio? Sim, eu tenho uns planos de alguns contratos mais. Um contrato mais, não, mentira. Ainda não sendo Alguns mais, no né? barco, por exemplo, continuar viajando, continuar tendo essa vida inquieta, né? Que não é só em um lugar. Você poderia dizer que o barco te transformou em um viajeiro, uma pessoa que não fica parada de jeito nenhum, tá sempre viajando? Muito. Demais. Inclusive, quando você está lá embarcado, você está embarcado, você quer voltar para casa, quer ficar com a família, quer comer uma comida. Só que De quando passa casa. 2 semanas, você tem quieto, você já quer sair de casa, você já quer viajar, nem que seja aqui próximo, em uma cidade próxima, uma praia próxima, ou então já embarcar de novo. Então, com certeza. Não é à toa que antes agora do meu último contrato, né, que a gente estava embarcado, ficamos 50 dias de quarentena no navio, Uhum. Uhum. na Espanha, antes de voltar para cá. Voltei e na primeira oportunidade que teve, que abriu a fronteira do México, de tudo, eu vou, tchau. Já voltei. Mas, com certeza, sem dúvida alguma, o navio faz você... eu acho que vocês experiência disso, né? A prova. Sim, sim. É a mesma A coisa. mesma coisa. E uma última pergunta, tá? Prometo que já vamos Não, terminando, né? tranquilo. O que você aconselha depois do navio? Olha, depois do navio, eu aconselho que, assim, o navio é um lugar que você vai se divertir mesmo, você vai conhecer novas pessoas, novas culturas, conhecer outros países, ir pro Curubar, beber e tudo. Mas é importante que você guarde um dinheirinho
né? Sim, é real, é real. Sim. Para que você, no futuro, caso você não queira mais trabalhar em navio, poder usufruir de uma vida melhor que em terra. Porque a gente sabe que o salário aqui é muito mais baixo, nem se compara a um salário a bordo. Sim, Já que é e aqui complicado. também sabemos, né, que o barco não é para sempre, né? Você não Justamente. vai fazer sua aposentadoria no barco, né? Então você não vai, as companhias de navio não vão te aposentar. Justamente, com certeza. Então, juntar um dinheiro para tentar investir no que você gosta mesmo. Por exemplo, eu me identifiquei muito agora nesse tempo trabalhando no navio. E antes de trabalhar, nas minhas férias, de viajar e ficar no hostel, ficar em uma pousada e ser bem recebido pelo dono, anfitrião, tal, tal, tal. Então, eu já fui para esse ramo de hotelaria. Eu tinha uma pousada agora, tive que fechar por causa da pandemia, né? Passei 2 anos, uma pousada na Bahia, arrendada. E agora também eu comecei no México, também nesse ramo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é isso, é juntar um dinheiro e ir atrás mesmo, porque se for para ficar aqui em terra, você acaba se acomodando de novo. Verdade. Ficar em casa, a ganhar o salário e não dá nem para pagar as contas direito. Então a vantagem é você pegar seu dinheiro e investir em alguma coisa que você goste. Bom, vamos parando por aqui para a gente não se alagar demais, tá? Foi um prazer ter você aqui, Paixão. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois no IGTV e no YouTube, que ainda não conhecem Anderson Paixão, então siga-o no Instagram para conhecer seu trabalho, ir atrás, assim que você abrir mais e mais pousadas para ir visitar, aproveitar. E geralmente muitas pessoas entram em contato comigo pelo direct, pelo tudo, para pedir dicas de como embarcar, eu sempre dou. Claro. Exatamente. E essas pessoas sempre embarcam, graças a Deus, e sempre continuam essa carreira. Então, as dicas que eu dei até o momento foram boas. Pois sim. Seu Instagram como que é mesmo? É Anderson Paixão _. Boa. O nosso, Mondeadeiros. Lembrando para todo mundo que está assistindo, toda quarta-feira, uma vez em espanhol, a outra em português, sempre tem um convidado novo falando de um assunto novo, né? Tem o nosso site, mondeadeiros.com, e na linha superior direita lá tem a opção de escolher, por enquanto, em espanhol e em português, futuramente também em inglês. E tem também os nossos podcasts, que toda terça-feira tem um podcast novo, contando as nossas experiências por cada um dos lugares que a gente já viajou. Como você também, Paixão, já viajou quase o mundo inteiro. E, bom, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que vão assistir. Muito obrigado mais uma vez a você, Anderson. Obrigado a vocês dois também. Desejo uma ótima noite para você. E, de verdade, toda a experiência e toda a informação que você pôde passar hoje para a gente foi de grande ajuda para nós e para quem estava nos assistindo. Exatamente. Show de bola. Muito obrigada. Valeu, obrigado para vocês e obrigado a todos aí que estão assistindo aqui a live, aqui diretamente do Ceará. É um país à parte. Eu moro no Brasil, moro no Ceará. Bom, é isso aí. Espero que nós nos vejamos em breve, né? Certeza. Que tentamos a última vez, mas não foi. Não deu certo. Duvidava, apareceu em Barcelona. Pode vir, vai ser muito bem-vindo. Então foi isso por hoje. Muito obrigada a todos vocês por assistir, você por vir. Uma ótima noite e até a próxima. Tchau.